Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de setembro. Gente, setembro foi um mês caótico na minha vida, não tanto quanto agosto, mas foi. E ainda assim eu consegui ler bastante coisa e vim contar pra vocês sobre todas elas. Então, vamos lá! Antes de falar de fato sobre as leituras de setembro, eu preciso comentar rapidinho uma leitura que eu fiz no finalzinho de agosto, sabe, no último dia, nos 45 do segundo tempo. Eu já tinha gravado o vídeo, já tinha editado, então não tinha como, mas eu vou falar aqui sobre o quarto volume de Heartstopper, da Alice Oseman. Gente, eu sou completamente apaixonada por Heartstopper, onde a gente tem aqui esses dois rapazes que estão no colegial, o Charlie Spring e o Nick Nelson, e eles acabam tendo que sentar juntos na escola, acabam se tornando grandes amigos, e aí vão se apaixonar. Conforme os volumes vão passando, a gente vai vendo um pouco das questões que cada um deles tem, a gente vai vendo esse relacionamento se desenvolvendo, a gente vai saber mais sobre os amigos deles, os familiares, a escola e por aí vai. E assim, gente, eu amo todos os volumes, mas eu acho que o quarto é o meu favorito, porque ele me destruiu. Aqui a gente vai ter questões mais pessoais e intimistas de cada um deles, exatamente porque do lado do Nick, a gente vai ver que ele tem um pai que é muito ausente, que é negligente, ele sempre quer ver o pai, ele quer apresentar o Charlie pro pai, e o pai nunca pode, e ao mesmo tempo a gente vai ver ele tentando ajudar de alguma forma o Charlie, exatamente porque o Charlie começa a mostrar que ele tem alguns distúrbios alimentares. E enquanto isso, a gente tem o Charlie de fato percebendo que ele tem esses distúrbios, percebendo que ele tem outras coisas, né, de ordem mental, que ele precisa falar sobre isso, que ele precisa buscar ajuda, e é muito interessante aqui porque eu consegui me ver um pouco no Charlie, então por isso que doeu tanto pra mim, mas eu amei como a Alice Oseman colocou essas questões de saúde mental aqui, porque em nenhum momento ela fala que você tem que fazer isso ou aquilo, ela fala sobre o que acaba sendo bom para os personagens e que faz sentido para cada um deles. E ao mesmo tempo é muito interessante a mensagem que ela passa de como o amor ele é uma coisa poderosa, mas que ele por si só não tem como tratar uma doença mental. Eu amo a história da Alice Oseman, eu amo como ela desenvolve os personagens e o relacionamento entre eles. Lógico, eu acho as ilustrações fofíssimas, elas têm essa coisa mais cartunesca, que vai para uma cor mais esverdeada, e eu gosto bastante. Então, com certeza, eu amei o quarto volume de Heartstopper. Agora sim, indo pra setembro, eu comecei o mês finalizando uma leitura que era de agosto, que é de Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami. Esse era o livro de agosto do Projeto Murakamando, e eu só consegui concluir ele no começo de setembro, porque ele é um livro enorme, e ao mesmo tempo aconteceu muita coisa na minha vida em agosto, mas eu não vou falar assim com muitos detalhes sobre ele, porque já saiu resenha aqui no canal, vou deixar tanto na descrição quanto nos cards, e aqui a gente vai conhecer o Okada, e o Okada é um homem que há muitos anos vive feliz com a sua esposa, Kumiko, até que o gato dele desaparece. E como ele fica em casa e a esposa trabalha fora, ele sai pela vizinhança, né, pra tentar ir procurar esse gato. Só que o que vai acontecer é que ele vai conhecer uma adolescente, vai fazer uma amizade com ela vai tentar ajudar ele a procurar o gato, ele vai encontrar uma casa ali, mal assombrada, onde pessoas morreram de formas terríveis, e que no jardim tem um poço que está completamente vazio, e ao mesmo tempo ele vai receber aí um telefonema de alguém que tem informações sobre o gato, só que quando ele vai encontrar essa moça, ela, ao invés de falar sobre onde o gato está, ela vai acabar contando pra ele que as coisas na vida dele estão para mudar e que vai ficar tudo muito estranho. E é verdade, porque coisas bizarras começam a acontecer com o nosso protagonista, principalmente o fato de que a mulher dele vai embora. Ela simplesmente vai deixar uma carta, vai ali sair da vida dele, e ele não aceita isso, ele quer pelo menos conversar cara a cara com ela antes de eles tomarem uma decisão assim tão drástica. E aí, gente, é que a gente vai ver a genialidade do Murakami, porque esse é um livro que não é à toa que ele é enorme, porque originalmente ele foi publicado em 3 volumes, tanto que a gente tem aqui o livro 1, livro 2, livro 3, e a gente vai perceber que esse protagonista é um protagonista diferente do que o Murakami geralmente mostra pra gente, é um protagonista que eu gostei muito, e tudo que vai acontecendo na vida dele é um espelho do que a gente vai vendo na trama. Ele vai absorvendo as coisas que ele ouve ou que vão acontecendo com outros personagens, e isso vai aparecendo nele, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E esse é um livro que ele é totalmente realismo mágico. Ele é o
puro suco do realismo mágico do Murakami, porque todas as questões aqui são muito ali rotineiras, mas tudo tem ali elementos de realismo mágico, e é então um daqueles livros que ele não vai te dar todas as respostas, que você vai ter que interpretar da sua maneira. Eu amei esse livro, mais um livro incrível do Murakami, em que ele escreve de uma forma muito simples, mas que ele traz metáforas extremamente poderosas, principalmente sobre depressão. Então eu realmente gostei bastante de Crônica do Pássaro de Corda. Depois disso, eu li aí a adaptação em quadrinhos de Um Estudo em Esmeralda, A Study in Emerald. Um Estudo em Esmeralda é um conto escrito por Neil Gaiman, em que ele teve a proposta aí de misturar Arthur Conan Doyle com H.P. Lovecraft. E aí, né, a gente tem aqui a Study in Emerald, que já faz referência aí à primeira história do Sherlock Holmes, que é Um Estudo em Vermelho. E no conto a gente tem aí, né, essa coisa do clássico detetive com seu amigo médico, que vão se encontrar, que vão acabar morando juntos, que vão sair aí pra tentar descobrir o que aconteceu com essa pessoa que foi assassinada. Só que assim, gente, a minha questão é que no conto, a gente tá aí lendo e tudo mais, e o Neil Gaiman, ele vai deixando aqui e ali algumas pistas do que tá ocorrendo, mas vai ter uma grande revelação no final dessa história, que eu amo. Pra mim, é um dos maiores plot twists que eu já vi na vida. E aí a minha questão é, como é que isso ia ser transposto pra uma mídia visual, onde você precisa esconder certos elementos até um determinado ponto. E é aí que não funciona, porque eu gosto muito das ilustrações aqui. Eu acho que elas são incríveis. Eu gosto muito do timing da história, de como ela vai fluindo bem, de como foi adaptado nessa questão mesmo, da gente ver aqui isso do Sherlock Holmes e tudo mais. Gosto aí que tem um intervalo entre cada capítulo, em que a gente tem como se fosse assim, propagandas engraçadinhas da literatura da época, como, se você tem problema no sangue, consulte o Dr. Vlad Tepes, que é o Drácula, ou, para despertar a melhor versão em si mesma, tome o tônico criado por Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sabe? Então eu gostei bastante disso, mas o meu problema foi realmente que aqui não tem como esconder nada. Então a revelação que a gente vai ter no conto, que é uma coisa assim de explodir a cabeça, aqui não tem como esconder. Então eu curti exatamente por conta das ilustrações e tudo mais, mas como adaptação eu acho que ele não funciona assim tão bem, exatamente porque o conto é sensacional. Eu lembro que quando eu li eu fiquei assim chocada, e aqui realmente não tinha como esconder as grandes revelações que a gente tem no conto. Então eu acabei dando aí pra ele 3,5 estrelas. Depois eu acabei lendo Nothing But Blackened Teeth, da Cassandra Khaw. Eu estava bem animada pra ler essa história, tá? Primeiro porque a capa é maravilhosa, é assustadora, e eu sabia que tinha alguma coisa aí do folclore japonês, dessa coisa mais sobrenatural japonesa. E aí eu queria saber mais sobre isso. E aqui a gente tem um grupo de amigos que vai ficar aí em um grande casarão japonês, que tem toda uma história ali de assombrações, de uma noiva que acabou morrendo, e aí o espírito dela ficou preso ali, e aí acabaram sacrificando uma outra jovem pra fazer companhia pra ela. E a gente vai ver, né, esses amigos que estão ali, exatamente porque 2 deles vão se casar naquele lugar, e a noiva, né, que vai se casar, ela gosta muito dessa coisa de lugares mal assombrados e tudo mais. Só que o que acontece, gente, é que eu tava esperando que a gente fosse ter aqui toda uma questão assustadora, que a gente fosse saber mais do folclore japonês, e não, a gente não mergulha tanto no sobrenatural. A gente acaba sabendo um pouco mais aqui dos personagens, do relacionamento entre eles, por que que um odeia o outro, o que que um tinha com o outro, e a gente vai ver mais do mesmo, como se fosse um filme de terror, que a gente tem jovens fazendo coisas estúpidas. Então, assim, tinha altas expectativas, e exatamente por isso eu acho que não funcionou pra mim. Eu acabei dando pra ele 3 estrelas. Eu esperava muito mais dessa história, principalmente na questão de ser uma coisa mais assustadora, e acabou sendo mais um draminha que eu achei ok, mas que não foi tudo isso. Gente, aí eu li Annihilation, Aniquilação, primeiro livro aí da trilogia Comando Sul, do Jeff Vandermeer.
E, gente, eu amei esse livro. Ele vai contar pra gente aqui sobre um lugar que apareceu na Terra, conhecido como Área X, que coisas estranhas acontecem ali dentro. E você não sabe de onde veio esse lugar, do que tá acontecendo, mas você descobre que por anos e anos aí vários grupos foram mandados pra lá pra tentar, né, descobrir mais a respeito da Área X. E todo mundo acabava morrendo. Inclusive um homem que depois que foi pra Área X morreu. Ele tinha uma esposa, que era uma bióloga, e que vai ser aqui a narradora do livro. E a gente não sabe o nome dos personagens, a gente sabe que tem esse grupo de mulheres que é mandado para fazer, de fato, uma pesquisa, onde a gente vai ter aqui uma topógrafa, uma antropóloga, uma psicóloga e essa bióloga. E elas vão tentar ir mapear o local, vão tentar descobrir o que tá acontecendo, vão pesquisar mais a respeito ali da fauna, da flora e tudo mais. Só que o que acontece é que a gente não sabe o que está ocorrendo ali. A história toda, como ela é contada em primeira pessoa e do ponto de vista dessa bióloga, ela é uma narradora não confiável. Não só, né, por ser em primeira pessoa, onde ela tá mostrando a perspectiva dela do que tá acontecendo, como a maneira como ela vê aquele lugar é diferente da maneira com que as outras mulheres veem. Então, por exemplo, sei lá, tem um túnel que elas vão explorar, mas para essa mulher ela vê que é uma torre. Existe uma coisa ali que os esporos das plantas podem ser contagiosos e podem fazer com que você acabe meio que se tornando parte daquele ambiente. É uma coisa muito louca e recentemente eu descobri que existe um termo para esse tipo de livro, que é um tipo de livro que eu amo, que é chamado de fever dream. Sabe quando você tem uma febre muito alta, e aí você toma um remédio e vai dormir, e aí você acaba suando bastante e você tem sonhos muito vívidos, muito loucos? É exatamente isso. Nada aqui você tem certeza do que é real, do que não é, do que é só a maneira com que essa protagonista observa as coisas. E eu gostei muito da escrita do Jeff Vandermeer, eu gosto de como ele vai desenvolvendo essa história, e eu gostei muito do final. Eu já tinha assistido o filme com a Natalie Portman e o Oscar Isaac, e eu não lembrava tanto assim do filme, mas eu lembro que o final é diferente, e eu acho que o final do filme condiz com o filme, e o final do livro condiz com o livro. Então, eu gostei bastante, tanto que eu não pretendo ler os outros livros da trilogia, exatamente porque eu acho que terminou muito bem. Foi aí o ponto de vista de uma bióloga e do que ela faria numa situação como aquela. E eu gostei de não ter as respostas do que tá acontecendo. Da gente ter, como leitor, que pensar e achar aí uma conclusão que pode ser satisfatória ou não. Eu gostei de não saber. Eu acho que se eu tiver as respostas, pode ser que estrague a experiência que eu tive com essa leitura. Então eu acabei dando para esse livro 4 estrelas. Depois eu li Convenience Store Woman, Querida Combine, da Sayaka Murata. Aqui a gente vai conhecer a Keiko, que é uma mulher de 36 anos, que ela trabalha em uma Combine, que é uma espécie de loja de conveniência do Japão. E ela ama trabalhar ali. Trabalhar ali é a vida dela. Ela só se alimenta de coisas que vêm da Combine, ela só bebe coisas que vêm da Combine, ela dorme e acorda a tal horário pra poder tá bem pra trabalhar na Combine. Só que as pessoas não estão felizes com isso. Elas querem que a Keiko almeje mais da vida. E aí a gente vai ter muitas camadas num livro que é bem curto. Eu gosto muito da narrativa que a Sayaka Murata coloca aqui e principalmente das críticas sociais que ela vai fazer. Primeiro porque a Keiko, quando ela é criança, ela é bem diferente do padrão. Ela fala, ela faz, ela pensa coisas que não é comum para as outras crianças. Então, pra mim, pelo menos, que sou autista, eu realmente acho que a Keiko faz parte do espectro autista, porque conforme o tempo vai passando, ela quer deixar a família e os amigos felizes e ela tenta se encaixar no mundo, sabe? Ela vai imitando as pessoas, ela tenta ter um emprego comum e aí ela acaba se adaptando a isso. Só que para as outras pessoas, isso não é o suficiente. Para as outras pessoas, trabalhar numa loja de conveniências é algo temporário e ela já tá lá há 12 anos. Então, as pessoas ficam assim, você precisa ter um emprego melhor, você precisa começar a sair com os caras, você precisa casar e ter filhos. Ela não quer isso. Ela tá bem ali, sendo uma pessoa, na cabeça dela, funcional para o mundo, para a sociedade. Então a gente vai ter muito isso sobre como a sociedade no Japão
aqui, em qualquer lugar, é a mesma coisa, principalmente quando se trata da mulher, que é, ai, quando você vai pra faculdade? Aí você vai pra faculdade, ai, quando você vai arranjar um emprego? Aí você arranja um emprego, quando você vai ter um emprego melhor? Aí você tem um emprego melhor, ai, quando você vai namorar? Aí você namora, ai, quando você vai casar? Aí você casa, ai, quando você vai ter filho? É uma cobrança eterna, que não para nunca. E aí a gente se coloca nesse lugar e pensa, cara, mas se a gente tá feliz daquele jeito, se a gente não tá fazendo mal a ninguém, qual é o problema? Eu amei esse livro, eu me vi em muitas questões ali da Keiko, então realmente foi um livro que eu adorei. Falando sobre Murakami mais uma vez, o livro do Projeto Murakamando do mês de setembro foi Minha Querida Sputnik. E, gente, que livro incrível! Aqui a gente vai ter um narrador, que é o K, e o K, ele é apaixonado pela sua melhor amiga, a Sumire. Só que a Sumire não é afim dele. Aliás, ela não é afim de ninguém. Ela só quer viver a sua vidinha ali, como escritora, filosofando, pensando, escrevendo, até que ela vai conhecer uma mulher mais velha, que é a Mil, em uma festa de casamento, e elas começam a conversar, e a Mil tá procurando uma secretária. Ela tá procurando ali alguém que possa viajar com ela, que possa redigir documentos, que possa enviar cartas, que possa responder às pessoas, porque a Mil, ela é aí a dona de uma grande empresa. O que acontece é que a Sumire vai pela primeira vez se apaixonar e vai ser pela Mil. E, gente, conforme ela vai viajando, sabe, indo pra muitos lugares do mundo, junto com essa mulher que ela ama, ela vai escrevendo cartas aqui pro nosso protagonista, até que um belo dia a Mil entra em contato com ele e fala, olha, você tem que vir aqui pra Grécia agora mesmo, porque a Sumire desapareceu. Que livro incrível! Ele é um livro curtinho, mas maravilhoso. Ele é um livro cheio de frases de impacto. Ele é um livro que, de fato, causou, assim, muita comoção em mim, porque o Murakami, mais uma vez, escrevendo de forma simples, ele traz mensagens muito poderosas aqui sobre amor, sobre sociedade, sobre vivência, sobre experiência. E é muito importante a gente ver aqui, no próprio título, né, Minha Querida Sputnik, que Sputnik é até explicado no livro, que é a tradução para companheiro de viagem, que é o que a gente vai ter aqui, a Sumire sendo a companheira de viagem da Mil, e aí a gente vai vendo essa questão de satélites e foguetes que vão passando um pelo outro no espaço e nunca se cruzam de fato, sabe? Que eles vão se desintegrando com o tempo, ficando ali nas estrelas. Eu amei muito esse livro, eu também dei pra ele 4 estrelas e meia, mas ele é um livro que eu acho que ele só tende a crescer em mim, porque eu amei essa história. Eu gostei muito da Sumire. Eu não ligo tanto pro K porque ele realmente é só o narrador da história. E eu gosto muito do relacionamento que a gente vai vendo aqui entre a Sumire e a Mil. E principalmente como esse livro aborda as questões aí do duplo. Ele tem muito da figura do duplo. Ele fala muito a esse respeito. Tanto como algo complementar, como algo oposto. Então, Minha Querida Sputnik foi aí um 4 estrelas e meia. E eu adorei essa leitura. Ainda falando de literatura japonesa, eu finalmente li o incrível Never Let Me Go, Não Me Abandone Jamais. Aqui a gente vai ter uma narradora, que é a Kathy, e a Kathy, ela vai contar muito a respeito de toda a sua criação, desde quando ela era criança até a vida adulta, explorando principalmente aí também a vida dos seus 2 grandes amigos, que é a Ruth e o Tommy. Desde que eles são crianças, eles vivem em uma espécie de internato. E lá é onde eles vão se conhecendo, vão crescendo com o tempo, vão aprendendo as coisas e vão sair depois aí pro mundo pra fazer, né, as coisas que eles precisam fazer. Só que o que acontece, gente, é que desde que eu comecei essa leitura, eu sentia que tinha alguma coisa errada. Sabe quando você tá lendo um livro que é uma história ok, é uma narrativa ok, só que você sente um desconforto, você sabe que tem alguma coisa errada ali acontecendo? É esse livro. E conforme eu fui lendo ele, eu tinha na minha cabeça influências de algumas distopias e principalmente de um anime que veio de um mangá que eu gosto muito, que eu amo, que é o meu favorito. E eu falei, cara, será que é isso que tá acontecendo aqui? E era. Então, esse é um livro, gente, que eu não posso falar tanto sobre ele, mas eu gostei muito dele. Eu acho que ele é um livro também muito fácil de se ler, muito tranquilo. Ele não é um livro que ele vai fazer com que você se apaixone pela escrita do Kazuo Ishiguro, ou que você se apaixone por esses personagens. Não, mas a história que ele quer passar pra gente é algo maravilhoso. E você se colocar no lugar dos personagens, e você entender como eles veem as coisas, e como é diferente da gente, e por que que é diferente, e também perceber que eles têm sentimentos,
sim, que a gente tem é algo incrível, exatamente por conta da distopia que a gente vai ter aqui, que eu não sabia que era um livro distópico, então isso mexeu muito comigo. Eu amei esse livro, eu realmente gostei bastante dele, também dei pra ele aí 5 estrelas, foi uma leitura sensacional. Depois disso eu li Pumpkinhead, da Rainbow Rowell, e da Faith Erin Hicks. Gente, esse era um quadrinho que já tava ali na minha lista de leitura há muito tempo, e eu falei, cara, é a melhor época pra se ler, porque foi no começo do outono, em que a gente tem aqui, né, 2 personagens, 2 protagonistas, que é o Josiah e a Deja. E eles são amigos há muitos anos, e eles trabalham em uma pumpkin patch. Uma pumpkin patch, algo que é muito comum aqui nos Estados Unidos, na época de Halloween, que é aí um lugar cheio de abóboras, sabe? Que você tem labirintos, que você tem plantações, que você tem comida, né, da época. Então, sei lá, o mais próximo que eu posso comparar seria uma festa junina, mas é uma outra coisa e é difícil explicar. Mas eles trabalham nesse lugar aí todo ano e essa é a última noite deles trabalhando ali porque eles estão para ir para a faculdade. Só que o que acontece é que o Josiah, ele é muito apaixonado por uma garota que trabalha ali também há muitos anos e ele nunca falou com ela. E a Deja faz da sua missão fazer com que ele finalmente se declare, ou pelo menos, né, conheça de fato esta moça. Por conta disso, eles acabam saindo nessa missão que se torna também uma exploração ali naquele lugar que eles não conhecem tanto, que eles sempre estiveram ali trabalhando, mas que eles nunca puderam de fato aproveitar essa pumpkin patch. E nessa última noite, eles vão fazer isso, sabe? Eles vão passar por cada lugar, eles vão provar todas as comidas, eles vão falar muito sobre sentimentos, sobre expectativas, sobre o futuro. E assim, gente, eu gostei bastante dessa graphic novel. Até ali, quase perto do final, eu tava pra dar 5 estrelas. Porque eu gostei do desenvolvimento, eu gostei dos protagonistas, eu gostei dos relacionamentos que a gente vai tendo ali e desse desenvolvimento entre eles. Eu gostei também demais das ilustrações e das cores. São perfeitas, são incríveis, sabe? Elas dão o tom pra história. É fofíssimo, é maravilhoso. Só que aí chega o final, gente. E o final vai pra uma coisa mais focada na realidade, o que eu acho ótimo. E aí ele vai pra uma coisa completamente desnecessária. Então, foi aquele tipo de história que eu tava amando, até que veio o final. Então, eu gostei bastante, eu tive uma boa experiência de leitura, eu entrei nesse clima de outono, de Halloween que eu tanto amo, mas eu acabei dando pra ele aí 4 estrelas. Agora, eu preciso falar pra vocês sobre o 9º volume de Death Note. Gente, o 9º volume de Death Note também não posso explanar muito, né, pra não entrar aí em detalhes e dar spoilers, mas a gente vai ter aqui o Light, que é o nosso protagonista e também antagonista, já que ele é o serial killer Kira, que mata as pessoas através de um caderno da morte, só escrevendo o nome delas. Ele está sendo cada vez mais encurralado por 2 garotos que estão tentando, cada um da sua maneira, com sua própria estratégia, caçar e prender o Kira, que é o Nier e o Melo. E eles vão aí juntar algumas informações, algumas forças, para chegar ao fundo de quem é o Kira, de quem está por trás de tudo isso. Gente, eu não gostei muito do volume anterior. Eu achei que, apesar de ter muita ação, ele tava um pouco fora ali do ritmo. Teve uma quebra muito grande na história. Então eu não liguei tanto pro desenvolvimento dele. Depois disso, esse volume me surpreendeu positivamente. Foi muito interessante ver o Light pela primeira vez se achando assim tão maravilhoso e tão grandioso e eu sou o deus desse mundo de justiça, que ele começa a se desesperar. Ele começa a perder um pouco do cuidado. Esse volume em si, ele traz discussões maravilhosas a respeito de justiça, a respeito de sociedade, a respeito de bem versus mal e como as pessoas não são uma coisa ou outra, elas estão ali flutuando entre isso. E eu também gostei bastante da gente ver, mais uma vez, num momento tão crucial, como o Light, ele é vilão, como ele é um cara frio e calculista por causa de algo que acontece aqui, que você fica assim, cara, o cara não tá nem aí. E eu gostei que, apesar de eu não ser tão conectada com o Nier e com o Melo, como eles vão ali se conectando para um bem em comum, que é tentar encontrar quem é o Kira. E eu gostei bastante, eu acho que tem muita ação aqui, eu acho que o tempo inteiro você tá nervoso porque você não sabe o que vai acontecer. Eu gosto porque você vê como, sabe, ao mesmo tempo que o Light tá manipulando algumas pessoas, você também vê como o Nier
Mia e o Melo estão manipulando outras, então foi como ver aí um jogo de xadrez acontecendo, sabe? E eu gostei bastante, mais uma vez, eu acho que a história aqui, apesar do começo ser um pouco ali fora do ritmo, depois ele entra e pega força e é super fluido, então eu tô gostando aqui do que o autor tá fazendo com a história nesse ponto e também tô gostando bastante das ilustrações, que é algo que eu nunca tive problema algum nessa história, eu acho que traz todo um dinamismo pra trama, então, surpreendentemente, eu acabei dando pra esse 9º volume 4 estrelas e meia. Para o projeto Lendo Christie, o livro do mês foi Assassinato no Beco. E esse é um livro que eu não tenho aqui, e o livro que a gente tem aqui nos Estados Unidos, conhecido como Assassinato no Beco, ele tem outras histórias. Faz sentido? Mas isso acontece com coletâneas de contos da Agatha. Então, eu acabei lendo esses contos muito nesse livrão que eu tenho aqui, que tem todos os contos com o Hercule Poirot, já que os 4 contos de Assassinato no Beco são aí protagonizados pelo detetive belga. E aqui, de fato, a gente tem 4 histórias curtas, assim, novelinhas, que começa com Assassinato no Beco, que a gente vai ter uma moça que acaba se suicidando e a amiga que mora com ela tá fora. Quando ela chega, ela percebe que isso aconteceu e chama aí a polícia, e o Poirot vai tentar investigar se ela se matou, se alguém matou ela, o que aconteceu. A gente tem o Roubo Inacreditável, onde a gente vai conhecer um grupo de homens muito importantes que estão com documentos que são de extrema relevância, principalmente em questão política, e de repente esse documento é roubado da casa dele. E aí entra o Poirot pra tentar descobrir quem ali naquela casa teria, né, cometido esse roubo. Depois a gente tem o Espelho do Homem Morto, onde um homem vai ser assassinado no seu escritório, onde tem um espelho, que esse espelho também vai acabar sendo rachado, e mais uma vez o Poirot entra aí pra investigar o que aconteceu, ver todo mundo que estava na casa desse senhor e quem poderia ter cometido o crime, sendo que todo mundo é suspeito. E por último, em O Triângulo de Rhodes, a gente tem aí o Poirot viajando, mais uma vez, como sempre, curtindo a sua aposentadoria, até que algo acontece ali que tem a ver com um triângulo amoroso, um assassinato ocorre, e mais uma vez ele vai ser envolvido no meio disso e tentando aí descobrir e investigar todo mundo que tinha algum relacionamento com as pessoas que faziam parte desse triângulo. Então tem essa brincadeirinha aí de Triângulo de Rhodes, que era ali, né, perto do local onde ele estava, mas também do triângulo amoroso. Gente, eu acabei dando pra esse livro 3 estrelas e meia, porque eu achei ele ok, sabe? Eu gostei aqui das histórias, mas eu acho que algumas delas contam com elementos muito fantásticos. Muita coisa acontece meio Deus Ex Machina, e a Agatha, às vezes, ela coloca isso numa história ou outra, e é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto quando você tá ali o tempo inteiro pensando, essa pessoa talvez seja essa, e os motivos de por que você acha isso, sabe? As teorias que você vai criando. Eu desvendei aqui 2 das histórias de quem estava por trás. Uma, eu não me surpreendi, mas eu também não tinha visto exatamente isso acontecendo. E realmente o que mais me surpreendeu foi o Espelho do Homem Morto. Eu achei que foi sensacional. Ele me lembrou um pouco o Poirot, dessa coisa mais conselheiro, do Poirot observando mais as coisas, e me fez pensar muito, por exemplo, em Morte no Nilo, e principalmente Os 5 Porquinhos, que é um livro que eu adoro. Então, assim, ele é um livro com 4 histórias que tem os seus altos e baixos. Eu achei ok, mas tá longe de ser, assim, um dos meus livros favoritos da Agatha. E por último, eu sempre falo sobre a melhor leitura que eu fiz esse mês. E nesse caso, gente, já saiu o vlog de leitura aqui no canal. Vou deixar também tanto na descrição quanto nos cards, porque foi Antes que o Café Esfrie, do Toshikatsu Kawaguchi. Gente, que livro incrível. Aqui a gente tem 4 capítulos, 4 histórias que estão ali conectadas entre si, mas que ao mesmo tempo elas podem ser vistas de forma isolada, porque a gente aqui vai conhecer um café, o Funiculi Funicular, onde existe uma lenda urbana de que ali as pessoas conseguem voltar no tempo. E é verdade. Só que ele tem regras de viagem no tempo muito próprias. Algumas delas são: você só pode interagir no passado com alguém que já esteve naquele café, você não pode levantar do lugar quando você estiver no passado, você não vai ter como mudar o passado. Não porque, como a gente vê em muitos filmes e séries e livros, porque se você alterar alguma coisa vai ter consequências. Não importa o que você altere, não vai mudar o presente.
E eu gosto muito disso aqui, porque você fala assim, por que você vai voltar no tempo se você não vai poder modificar nada? Outra coisa é que você só pode viajar no tempo, nesse café, sentado em um determinado assento. E esse assento está ocupado por uma fantasma que só se levanta uma vez a cada 24 horas. Então você precisa estar ali para poder pegar esse lugar. E a última regra é que você só pode ficar no passado até que o café esfrie. Que você vai ter aquele curto período de tempo no passado, onde você precisa ir bebendo esse café antes que ele esfrie para voltar para o presente, porque senão você vai acabar aí ocupando o lugar dessa fantasma para sempre. Que livro incrível! Ele não tem assim, meu Deus, ele é a coisa mais diferente que eu já li na vida. Ele traz mensagens que eu nunca li antes. Não, ele só me lembrou de coisas muito importantes no momento em que eu precisava muito disso. A gente tem, por exemplo, na primeira história, um casal, o cara acaba terminando com ela nesse diner e ela quer voltar no tempo pra pedir de alguma forma pra ele ficar, apesar de não adiantar, né? Porque as coisas vão acontecer da mesma maneira. A segunda história, a gente vai ter um casal que é um senhor que tem um alto nível de Alzheimer, e aí ele começa a não se lembrar mais da esposa, só que ele sempre carrega uma carta consigo pra entregar pra ela, e ele nunca entrega, então ela volta no tempo pra tentar convencer ele a entregar essa carta pra ela antes que essa doença evolua. A gente tem também o capítulo das irmãs, onde uma irmã não fala com a outra sempre vai lá nesse café procurar, né, a sua irmã, porque ela quer conversar com ela, e a irmã que trabalha ali sempre se esconde, só que acontece algo, e aí ela decide voltar no tempo pra enfim saber o que a irmã quer. E por último, a gente tem Mother and Child, que é mãe e filha, sobre uma mulher que ela tem vários problemas no coração e ela tá grávida, e ela sabe que se ela escolher ter essa filha, ela vai acabar aí morrendo. E o que acontece é que ela vai tentar ir pela primeira vez para o futuro e não para o passado, pra tentar de alguma forma encontrar esta criança e pedir desculpas por não estar ali, por não fazer parte da criação dessa menina, por ter abandonado ela. Gente, eu amei esse livro. Eu chorei em cada capítulo. É muito simples, muito fácil, muito tranquilo. As regras da viagem no tempo, né, esse aspecto mais sci-fi, é explicado já de cara pra gente, pra não ter dúvidas. E ao mesmo tempo, gente, que lindo, sabe? Toda a história tem aí um final que vai fazer você refletir a respeito do que importa na vida, sabe? Do que é importante pra gente, de você se colocar no lugar dos personagens, de você se perguntar o que você faria se você pudesse voltar no tempo, e principalmente de você refletir sobre o que você pode fazer no tempo que nos é dado, enquanto a gente tá aqui vivo, como a gente pode apreciar as outras pessoas. Foi um livro incrível, foi um livro que ele apareceu na minha vida no momento certo, dei pra ele as 5 estrelas, favoritado, é o meu novo queridinho, sim. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura ou de qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a melhor leitura que você fez no mês de setembro, e por favor se inscreva no canal Livre em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.